Olá, resistência dos materiais, aula 3, deformação. Bom, vamos dar uma olhada no exercício. Nós temos um peso de 5 toneladas, ok? Ele está suportado por um cabo e esse cabo está preso entre os dois cabos redondos, cabos AB e cabo BC, ok? Tanto aqui um cabo do que outro cabo. A questão é, esse peso de 5 toneladas, a gente quer saber a primeira coisa, determine o diâmetro, sabendo que o nosso aço resiste 6 toneladas por centímetro quadrado. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa estrutura aqui, ó, e calcular qual é o comprimento da diagonal. Podemos calcular ângulo e tudo mais, mas quando a gente já tem XY, só calculamos a diagonal e só fazemos aquela regra de 3, tá? Que de via estática. Ok? Então 6 vezes 6 mais 2,5 vezes 2,5, elevamos isso aqui na 0,5, a minha diagonal tem um comprimento de 6,50. Vou deixar anotado aqui, ó, que a diagonal tem 6,50 metros, tá? Então eu sei que na horizontal tenho 6, na vertical tenho 2,5, na diagonal tenho 6,5. Pitágoras básico. Ok? Agora, essa carga aqui, se a estrutura é simétrica, não é 2,5 toneladas na vertical para cada lado, correto? Se eu tenho 2,5 metros na vertical e 6,5 na diagonal, eu não vou ter, posso ter uma regra de 3 também? Posso, ok? Como então fazer isso, tá? Inclusive, se você está com dúvidas aqui, volta para a estática, como eu já falei várias vezes. Então, 6,5 dividido por 2,5 de altura, multiplicado pela carga de 5 sobre 2, porque é 5 toneladas dividido em duas barras. Isso vai me dar uma carga de 6,5 dividido por 2,5 vezes 5 sobre 2, 6,5 toneladas também. Tonelada força, que então a resposta número 1 é 1 aqui, tá? A primeira parte, eu sei que minha força é igual a 6,5 toneladas de força. Ok, isso aqui é minha força. Beleza? Agora a gente fapa e faz como? Força dividido pela área igual a pressão. Ok? Então a força eu sei que é 6,5 dividido pela área igual a pressão que eu sei que é 6 toneladas de força. Ok? Isso eu sei. Inverte, eu tenho o quê? Eu tenho 6,5 sobre 6 igual a minha área. Ok? 6,5 sobre 6 vai dar 1,0833 centímetros quadrados. Ok? Para ter a área, isso aqui é igual a área. Ok? E a área de um círculo é igual a π, vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Ok? Isso aqui é a área de um círculo. Então, só vou inverter isso aqui, ó, 1,08 vezes 4 sobre π, e levo isso aqui na 0,5, vai me dar um diâmetro de 1,17 centímetros de diâmetro. Okay? Então, meu diâmetro, alt 57 aqui, é igual a 11,8, vou colocar 11,8 milímetros. Ok? Então, eu tenho uma barra que, para resistir, ela tem que ter 11,8 milímetros. Entendido isso aqui? Beleza? Então, isso aqui a gente sabe. Agora, pergunta número 2. Determine a deformação no ponto B. Inclusive aqui, uma questão que não tem, tá? Mas isso aqui depende do caso. Você vai ter uma tabela e tudo mais por formas, vou pegar aqui pronta, tá? Vou pegar aqui, ó. Até na Wikipedia tem, tá? O módulo de Young, né? O módulo de deformação, que vai ser o quê? Para cada material tem um valor, ok? Mas no caso aqui, se pesquisar aço aqui, ó, vai acontecer o quê, ó? Que aço geralmente, tá? Isso vai variar, claro, dependendo da liga e tudo mais, mas o aço vai ter aproximadamente 200 gigapascal, ok? Ou 2.000 toneladas por centímetro quadrado. 2.000 toneladas de força por centímetro quadrado, ok? A maioria dos aços vai entrar dentro aqui. Pode ter uma variação de 5%? Pode, mas o básico de um aço é 200 gigapascal, 2.000 toneladas por centímetro quadrado, ok? Isso aqui, na verdade, até descrever aqui, tá? Mas o nosso E, nosso módulo de Young, nosso módulo de elasticidade, ou seja, quanto que eu tenho que aplicar de carga para o meu material dobrar de tamanho é de 2.000 toneladas de força por centímetro quadrado, ok? Então, sempre que a gente for calcular a deformação de uma peça, a gente vai ter que procurar essa informação, o nosso E, o nosso módulo de Young. Ok? Young foi o cara que descobriu isso aqui, tá? O sobrenome dele é Young, tá? Claro, no módulo de Young a gente vai ver que tem materiais com valores bem diferenciados, ok? Por exemplo, o aço tem um módulo de Young de 200, ok? Se eu pegar o concreto, por exemplo, concreto resistente tem 30 ou 300 toneladas de força, ou seja, o concreto tem uns 15% do que o aço tem no módulo de elasticidade. Mas claro, a gente coloca as vigas de concreto são muito mais robustas para compensar por isso. Ok? E tem materiais que têm resistência muito baixa. Por exemplo, isopor. Isopor, se você dá um soco nele, ele dobra, ele arrebenta. Então, ele tem um módulo de elasticidade de 0,0025.
pode chegar, tá? Valor baixo. Quando sabe, a gente colocar um zero a mais, a gente tem o valor em tonelada-força, vai dar 0,025 tonelada-força ou 25 kg-força. Ou seja, se você aplicar uma carga de 25 kg-força num isopor, por centímetro quadrado, você vai amassar ele até deformar totalmente, ok? Ou se você esticar ele, 25 kg-força, dobra o tamanho dele. Claro, se você aplicar 10% disso, se você aplicar 2,5 kg por centímetro quadrado no isopor, ele vai ter deformado 10%, ok? Então, vai depender do caso, ele vai ter materiais bem fracos na deformação e materiais bem fortes na deformação. Depende do seu material. Ó, madeira, 11, ok? Então, vários materiais vão ter valores diferentes. Ó, madeira, inclusive, dependendo do formato, vai ter valores diferentes, ok? Mas a questão é, voltando para cá, tá? Então, eu sei que o meu diâmetro é de 11,8. Próxima pergunta. Determine a deformação no ponto B. E para isso, a gente tem que saber como que a gente calcula a deformação. E qual que é a unidade de deformação? Bom, a unidade de deformação, tem gente que usa metro por metro, gente que usa polegada por polegada, centímetro por centímetro. Mas, na verdade, a deformação é porcentagem. Quanto que a barra vai crescer? Em porcentagem. Porque você estica uma barra, ela cresce no tamanho. Ok? Essa que é a questão. Tá, sabendo isso aqui então, o que a gente vai fazer é, nosso FYD não é de 6 toneladas? 6 toneladas por centímetro quadrado. Ok? Então, é o seguinte, ó, 6 dividido por 2.000. Ok? É só isso. Claro, na prática a gente vai fazer o quê? A gente vai ter o nosso FY, inclusive, não chega a comentar, mas FY é a carga, né? A pressão na ponto de escoamento de design, projeto, ok? Então, com já o coeficiente de segurança, tá? É só uma questão que a gente tem aqui, tá? Mas, voltando para nossa deformação, o que a gente vai aplicar aqui é o seguinte, a gente vai aplicar, basicamente, a força aplicada dividido pelo nosso módulo da cidade, multiplicado pelo nosso comprimento. Então, FL, ok? Então é F, ou pode colocar até FL sobre E, tá? Na verdade fica melhor até FL sobre E, ok? A unidade não importa, mas a questão é, você vai pegar a sua força, multiplicar FL pelo EA, né? FL sobre EA ou PL sobre E, ok? Na verdade essa é a fórmula exata, tá? Mas a questão é, você vai pegar a sua força, multiplicar pelo comprimento da peça e dividir pelo módulo de cidade e pela área, e você vai encontrar a deformação da peça, ok? Então vamos calcular isso aqui exato. Na verdade, podia fazer aquela regrinha se a gente já sabe as duas cargas, mas vamos fazer completo o cálculo, ok? Então, F, nossa força, é igual a 6,5 toneladas. A gente viu aqui, ó, 6,5. Então, cada cabo nosso tem uma carga de 6,5 toneladas, beleza? Multiplicado pelo comprimento. Ele também tem 6,5 metros, então deu coincidência aqui, beleza? Tá, na verdade isso aqui já é um triângulo de Pitágoras, mas a questão é, beleza. Tá? Dividido por módulo da cidade, que é 2.000, ok? E esse aqui vai ser nossa área, que é 1,18 ao quadrado vezes π sobre 4, ok? Esse aqui vai ser o nossa deformação, nosso alongamento da estrutura, ok? Quanto que essa barra vai ganhar de tamanho? Ok? Calculadora, vamos lá. 6,5 vezes 6,5 dividido por 2.000 vezes 1,18 vezes 1,18 vezes π sobre 4. Ok? Fecha parênteses e Enter. Nós temos um aumento da peça de 0,019. Ok? Aqui eu coloquei o comprimento em metros. Então a minha resposta vai ser em metros. Ou seja, alongamento igual a alongamento de 1,9 centímetros, ok? Então, quando eu pego um cabo de 6,5 metros e tensiono ele com 6 toneladas, ele vai ter um alongamento de 1,9 centímetros. Quando eu multiplico isso aqui por 100, 1,93 centímetros, ok? Essa que é a questão, tá? A gente não quer saber quanto que o cabo alongou. Claro, a gente calculou quanto o cabo alongou, mas o que a gente quer saber é quanto que o nosso ponto B desceu quando esse cabo alongou. E a gente vai fazer o quê? Vai fazer o seguinte, ó. Calculadora aqui, o que a gente sabe é, nossa barra tinha originalmente 650 centímetros. Agora ela tem 650,9317143765, tá? Então nossa barra cresceu. Sabendo isso aqui então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a hipotenusa de ponta cabeça. A gente vai colocar ao quadrado isso aqui, menos 600 ao quadrado, ok? Igualamos aqui e tiramos a raiz quadrada disso, ok? Antes a barra estava 2,5 metros, agora ela está 2,55 metros. Ou seja, como eu tive o peso ali aplicado, a minha barra desceu 5 centímetros, ok? Então teve uma diferença na carga. Então,
ponto B. Então, ponto B, né? Ponto B desceu menos 250, 4,98 centímetros. 4,98 centímetros, ok? Então você aplicou uma carga no seu cabo, tá? Seria como se quando uma pessoa pendurando uma roupa no varal, tá? Quando você aplicou a carga no varal, ele vai descer, ok? Mesma coisa que aconteceu aqui. Entendido? Agora, pergunta número 3. Determine a nova carga nas barras AB e carga BC. Tá, peraí, mas eu já não tinha a carga na barra B e na barra BC? Não era essa carga aqui de 6,5 toneladas? Não, tá? Por quê? Meu ponto B não mudou de posição? Mudou. Então, quando minha estrutura deforma e ela muda de posição, o diagrama de corpo livre não muda? O método que a estrutura trabalha não muda quando ela se deforma? Muda, porque se a medida é importante e ela mudou, tudo que ela gerou, consequentemente, mudou. Ok? Sabendo isso aqui, então, vamos lá. Qual a nova carga? Bom, a gente sabe que a carga continua sendo 5 toneladas, ele deformou igualmente para os dois lados. A única diferença que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó, a gente vai ter, ao invés de ser 2,5 multiplicado por 6,5 metros, agora vai ser por 6,5193. Ok? Ou seja, eu vou multiplicar por 6,5193 dividido por 2,5498. Ok? Essa que é a carga agora, tá? Então o que aconteceu é que, como agora a minha diagonal é um pouquinho maior e minha horizontal também é maior, eu vou recalcular isso aqui. Vai dar uma diferença pequena, mas vai acontecer. Então minha barra que tinha 6,5 toneladas de força, agora foi para 6,39. Ok? Então, calcular aqui, né? Vai acontecer o quê? Que a carga nova, né? Então 3 aqui, né? 3 aqui, carga nova é de 6,39 toneladas de força. Ok? Teve uma redução da carga. É suficiente para a gente modificar alguma coisa? Vamos ver. Dividido isso aqui por 6, multiplicado por 4 sobre π, tá? E levar na 0,5, vai acontecer o quê? Na 0,5 e multiplicar por 10, agora uma barra de 11,65. Antes estava usando 11,8, agora poderia usar 11,7, 11,65 de diâmetro. Claro, na prática eu teria que usar um cabo que existe realmente, né? Ah, eu vou fazer um cabo de 11,8. Se você fabricante só tem 11 ou 12, tem que usar de 12, ok? Mas a questão é, a carga reduziu. E isso é uma questão que você pode carregar para o resto da vida, que é o quê? Que uma estrutura com as barras tracionadas, quando ela deforma, a carga nessas barras tracionadas vai reduzir. Ok? Então isso é uma questão que acontece. Você tem uma estrutura, ela tracionou, ela aliviou a carga. Ok? E o contrário também vale. Então se você tem uma barra e ela está comprimida, o que acontece quando ela comprime? Ela piora, as cargas aumentam. Ok? Isso pode se tornar um círculo vicioso, claro, mas desde que esteja dentro do limite de carga, não vai ser um problema. Ok? Essa é a questão principal. Mas, basicamente, o cálculo da estrutura, quando a gente tem uma peça deformada, na verdade a gente pode pegar até PL sobre E ou FL sobre EA e encontrar a nossa deformação final. Ok? Geralmente essa deformação vai ser pequena. Ok? E isso vai ser, a gente pode ver que foi de 6,50 para 6,52, mas não é porque a deformação é pequena que os efeitos são pequenos. Ok? Nesse caso até não foi tão grande, mas quanto mais na horizontal minha barra está, maiores são os efeitos. Por quê? Porque se minha barra estivesse lá fosse uma viga em vez disso, tá? Se fosse uma viga, ela estaria reta. Com uma deformação de 0,1% ela poderia descer bastante. Ok? Então uma barra, vamos lá pessoal, só uma barra aqui, ó. Imagina que eu tenho uma viga agora. Ok? Eu tenho uma viga de, digamos, 6 metros. Ok? Digamos, essa mesma, não, 12 metros aqui, tá? Com centro de 6 metros. Se ela aumentou 0,1%, então vezes 1,001, ela vai para 6,006. Se eu levo isso aqui ao quadrado e divido por 6 ao quadrado e tiro a 6,006 ao quadrado, 6,006 ao quadrado menos 6 ao quadrado, vai me dar uma diferença de 0,072. Elevar na 0,5, o que acontece? Que dependendo do caso, ela pode ter deformado 0,26 metros, ou seja, 27 centímetros. É uma diferença considerável, ok? Então a deformação vai tender a ser pequena, ela tem que ser pequena, porque se não for pequena, pode acontecer problemas bem consideráveis. Entendido? Próxima questão que a gente tem aqui também é o seguinte: quanto mais fraco o aço, menor a deformação final. Por quê? Porque o nosso módulo de elasticidade é do aço de 2.000 toneladas de força por centímetro quadrado. Ok? Se você tiver um aço mais forte, ele só vai escoar mais, vai demorar mais para escoar, mas vai continuar deformando. Essa que é a questão. Então você tem um aço de 1 tonelada de força,
e um aço de 10 toneladas de força, esticou os dois até chegar em 1 tonelada de força por centímetro quadrado de deformação, os dois de carga, né? Os dois estão deformando a mesma coisa, ok? Agora, quando passar de 1 tonelada de força, o primeiro vai escoar e o segundo vai continuar acumulando dentro da lei de Hooke, ok? Que a fórmula que a gente aplica para a lei de Hooke é essa aqui. Entendido? Tá? Se quiser dar uma olhada em todos os tipos de materiais e os valores do módulo de Young, pode ser aplicado, ok? Materiais diferentes, geralmente os materiais estruturais vão estar aqui em cima, né? Vão ter valores consideráveis, ok? Mas a gente pode ter valores pequenos. A outra questão que a gente pode calcular qual é a deformação no alongamento, basicamente para aquela conta que eu estava fazendo, que é o quê? Bom, que se eu tenho 6, vou pegar aqui, ó, calculadora, peraí, voltando para a pente aqui. Então, se eu tenho 6 toneladas dividido por 2.000 toneladas, eu sei que o meu aço vai deformar 0,003 multiplicado por 100, 0,3% antes dele falhar. Ou seja, uma barra de 1 metro ficar com 1,003 metros. Uma barra de 10 metros, 10,03 metros. Ok? Essa que é a questão. Uma barra de 100 metros vai deformar 30 centímetros até ela falhar. Ok? Se eu tivesse um aço de menor resistência, mesma coisa. A resistência dividido por 2.000 vai me dar 0,001 ou 0,1% de deformação, ok? E claro, se eu tivesse um material muito fraco, por exemplo, se eu tivesse uma borracha que tem uma resistência na deformação de em torno aí de 10 a 100 megapascal, se ela tiver uma resistência de 20 megapascal, vamos pensar uma borracha, tá? Que ela tem 20 megapascal de resistência, mas ela tem um módulo de deformação de 50 megapascal, ela vai crescer 40% até deformar, ok? Então o que significa um FYD, o E elevado? Significa, se você tem um material com um E muito elevado, ele é um material que antes dele escoar, ele vai deformar muito pouco. Quanto maior o nosso módulo de elasticidade, mais difícil é fazer esse material deformar. Quanto menor o módulo de elasticidade, mais fácil, tá? Tem muitas pessoas que olham, mas é 2.000 toneladas de força, é uma coisa absurda. Não, na verdade, se 2.000 toneladas de força, significa o quê? Significa que é um material com uma resistência à deformação muito alta, ok? Mas significa que pode aplicar 2.000 toneladas de força? Não, porque ele arrebenta com 6. Tá? É um cabo de aço, mas assim ele vai arrebentar com 6 toneladas. Tá? Ele claro, vai escoar primeiro, tá? Mas muito antes de chegar em 2.000 toneladas, ele vai falhar. Não tem aço que vai resistir 2.000 toneladas. É só que para fazer esse aço chegar ao ponto onde ele vai realmente dobrar de tamanho, teria que deformar, tem que ficar 2.000 toneladas. Como ele falha antes, nunca vai chegar nessa carga, ok? Mas como eu falei, no caso de um material muito fraco, pode chegar. Pode ter materiais, a gente sabe que tem materiais que dobram de tamanho, triplicam de tamanho, tá? Até demonstrar aqui, ó. Mas esse elástico aqui, ó, eu posso esticar ele consideravelmente, ó. Eu posso esticar ele, ó, dobrar de tamanho e ele está no regime elástico ainda, ó. Então é um material com uma deformação bem maior do que o normal, tá? A gente pode ter materiais que podem ter uma deformação pequena ou grande, dependendo do módulo da elasticidade e da resistência dele. Okay? E claro, nossos materiais estruturais, como a gente viu que quando a gente muda, quando ele deforma, muda a carga, a gente vai criar materiais com uma deformação pequena. Se tiver uma deformação grande, vai ser um problema depois, porque a estrutura vai mudar o formato. Entendido? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.